Olha, isso é tão comum que se eu fechar meus olhos aqui, eu sou capaz de ver aqui na minha mente exatamente a cena. Você todos os dias colocando o seu crachá, sentando na sua mesa e fazendo exatamente as mesmas coisas sem conseguir avançar em absolutamente nada na sua carreira. Por que eu consigo imaginar isso? Porque é muito comum. Porque é muito comum. Muitas pessoas atuam no setor fiscal já há algum tempo e simplesmente ficam estagnadas na mesma posição. Onde essa pessoa está errando? O que ela pode fazer para mudar esse cenário? É exatamente isso que eu vou trazer nesse vídeo aqui para você hoje. Ao longo desses 17 anos no setor fiscal, eu já vi de um tudo. E, inclusive, eu já vi uma pessoa que estava no setor fiscal, teve uma vaga aberta ali no departamento contábil e que disse que ia se inscrever naquela vaga porque ela via mais chance de crescimento no setor contábil do que no setor fiscal. Uma afirmativa que eu discordo plenamente. Tá, podem me chamar de, falar que eu tô puxando a sardinha pro meu lado, mas o setor fiscal, de fato, é um setor que tem muita possibilidade de crescimento. Se você não tá enxergando isso, tem alguma coisa errada. E você pode estar fazendo alguma coisa errada, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá ali no setor fiscal há muito tempo, nadando, nadando, nadando. Na cabeça dela, ela até acredita que, nossa, eu vou alcançar alguma coisa, maior aqui e tal. Mas o que será que ela está fazendo para alcançar essa coisa maior, né? Acho que muitas vezes falta isso mesmo. Você parar para entender por que é que você não está crescendo. Eu vou tentar trazer para você aqui algumas possibilidades dentro desse tema. Mas, assim, de tudo que eu falar aqui, de qualquer coisa que eu abordar em possibilidade, em motivos para que esteja impedindo o seu crescimento, todas as possibilidades que eu trouxer, elas vão estar sempre dentro de dois grandes grupos que você vai me ouvir falar muito, que são as RATs e são as RICs. Então, o que são RATs, Jéssica? O que são RICs? RATs são as habilidades de aspecto técnico. Imagina que para você atuar no setor fiscal, que é um setor altamente especializado, você vai ter que ter ali um know-how técnico dentro do setor fiscal. E muitas vezes super, ultra, mega nichado dentro do setor fiscal. Então, por exemplo, imagina uma empresa que trabalha muito, por exemplo, com e-commerce. Vamos falar do e-commerce, eu gosto muito de falar do e-commerce como exemplo, porque a gente fala de DIFAL, né? E quando a gente fala de DIFAL, a gente fala de todas as unidades federativas do país. Então, se a sua empresa trabalha muito com e-commerce, muitas vezes dentro do setor fiscal vai ter ali um micro setor, a gente costuma chamar de célula, que vai tratar especificamente do DIFAL e de possibilidades aí eu já vou levar para um lado mais estratégico aqui para tentar abordar esse assunto, possibilidades de reduzir carga tributária nessas operações. Tá? Outro exemplo, imagine uma empresa que é prestadora de serviço e seu insumo principal é aquisição de serviço. Na aquisição de serviço, eu vou ter várias possibilidades de retenção dos tributos federais, dos tributos municipais. Então, de repente, você vai ter que ser ali ultra nichado dentro do setor. Mas, fato é que não vou nem entrar nesse mérito de ultra mega power nichado, mas você tem que ter o conhecimento técnico minimamente basilar dentro da área que você atua. Então, essas são as RATs, as habilidades de aspecto técnico, que podem ir desde o básico do setor fiscal, aquele, eu costumo chamar de um pilar, né, assim, e que muitas vezes os contadores eles não buscam esse conhecimento, eu falo isso sempre, né? Fato gerador, hipótese de incidência, princípios basilares do direito tributário. O contador, ele aplica a norma que está lá na legislação, então ele tem que saber interpretar aquele dispositivo, o que não é uma tarefa fácil, e muitas vezes você vai errar na interpretação. Eu acho que, às vezes, o próprio legislador, quem escreveu, interpreta diferente do que ele quis dizer, a depender da forma como ficou escrito, né? Uma coisa é o que você quis dizer, outra coisa é o que você disse. E mesmo que eu esteja abordando isso em aspecto técnico, isso também vai para as RICs, que eu já vou aproveitar e chamar as RICs para dizer para você que são as habilidades interpessoais e de comunicação. Então, você tem dois grandes grupos, as RATs e as RICs. E se você não está crescendo no setor fiscal, tem alguma falha em um desses dois grandes grupos ou nos dois.
Quem sabe? Para isso ficar mais tangível, mais palpável, vamos fazer aí o caminho de quem entra no setor fiscal. Você pode entrar, muitas vezes se você não tiver experiência, eventualmente você vai entrar ou como estagiário ou como aprendiz, até como auxiliar, né? Mas as chances de você entrar como estagiário, como aprendiz, são muito maiores. Esse é ali o seu primeiro nível do departamento fiscal. E você, naturalmente, vai receber uma atividade muito simples, né? Afinal, você não tem experiência, muito provavelmente você está estudando, talvez está ali no início da faculdade e óbvio que não dá nesse momento para entregar uma atividade de alta complexidade. Mas o que você precisa saber, se você está iniciando a sua carreira, está em uma dessas duas funções ali, no começo, no primeiro degrau da sua escada, é o seguinte: vão te dar uma atividade de baixo nível de complexidade, ok? Porque muitas vezes ela já está automatizada, talvez nem tanto, mas se ela não estiver automatizada por um robô, ela vai estar automatizada por um humano. Por exemplo, você vai escriturar notas fiscais de... vamos supor que você trabalha na assistência técnica, vai. Ali você tem atua na assistência técnica e tem muita nota de entrada para conserto. Então, você vai ali ser o responsável por escriturar a nota fiscal de entrada para conserto. Se você está falando de uma operação única, naturalmente você vai ter uma tributação única. Então, muito provavelmente você vai ter uma codificação igual para todos os lançamentos. Então, usa sempre esse código 000 e lança essas notas. É a primeira informação que você vai receber ali na sua carteira. Você vai fazer aquele trabalho ali de volumetria, beleza? Você vai soltar um monte de nota de entrada para conserto e você não vai ter dificuldade em regra, porque estamos falando de tudo igual, certo? Então, geralmente, são esse tipo de atividades que um estagiário, que um aprendiz recebem, porque isso vai dar volume e vai soltar a operação da empresa. Isso não te oportuniza a aprender muita coisa, mas, eventualmente, você vai ter contato com outras atividades, ou você vai dar vazão ao seu fluxo e você vai se posicionar para pegar outras funções. Ainda dentro do que você realiza, você precisa, vamos falar assim, Jéssica, entrada para conserto é tudo igual. Eu não tenho muito o que aprender aqui. E se você só digitar, você não vai aprender muita coisa mesmo. Agora, se você começar a entender por que é sempre igual, o jogo já começa a virar para você. Então, imagina que você, eu uso sempre o CFOP 1915, entrada para conselho. Tá, o que é CFOP? Não é sobre as respostas, eu falo sempre isso. Não é sobre as respostas, é sobre as perguntas. O que é CFOP? Aí você precisa ser uma pessoa bem curiosa e começar a perguntar o porquê de tudo. Sabe criança, quando tá... Meu filho tem 4 anos, então ele tá nessa fase. Tudo ele me pergunta, por que, mamãe? Por quê? Por que isso é assim? Por que isso? Então, assim, parece que ao longo dos anos a gente perde essa curiosidade. Acho que as pessoas falam tanto que curiosidade matou o gato, largue de ser curioso, que naturalmente a gente vai perdendo isso. Mas não largue de ser curioso, ao contrário, aguce cada vez mais a sua curiosidade. Então, quando você vai fazendo todos os dias aquele trabalho repetitivo, comece a entender o motivo pelo qual você faz aquele trabalho repetitivo. Então, por que eu uso o CFOP 1915? Aí você vai no convênio sem número, você vai pesquisar, né? Dá um Google, que é CFOP. Onde está a tabela de CFOP? Você vai encontrar o convênio sem número, vai encontrar o anexo que tem todas as listas de CFOP. Você vai entender que existe uma estrutura para CFOP, então vai ficar muito mais fácil. Claro que eu estou falando de um grau cada vez mais profundo da pesquisa. Então você vai se aprofundando, vai se aprofundando, vai se aprofundando. Por que você usa o CST de operação suspensa? Suspensão para o ICMS. Por quê? Onde é que está o embasamento legal que fala que essa operação tem suspensão? Entende a diferença de você só processar esses documentos e você entender o motivo pelo qual você está fazendo daquela forma? Aí vamos falar das RATs. Você está começando... Aí, na verdade, eu vou falar até das duas. Porque assim, quando você se pergunta por que eu estou usando o CST de suspensão, você está ali aguçando uma habilidade de pensamento crítico, certo? Por que eu estou fazendo isso? Se o registro ficar diferente, isso vai lhe chamar a atenção. Mas para isso você precisa desenvolver o pensamento crítico e entender onde é que você está, o que você está fazendo. Então a gente está falando de RICS e a gente está falando de RATs. Por quê? Você está indo na legislação, entendendo o embasamento legal que está te fazendo lançar aquele documento daquela forma. Vocês conseguem entender que é simplesmente diferente de lançar? Não é a mesma coisa de só lançar. E aí você vai desenvolvendo cada vez mais se perguntando as coisas, né? Se você está travado no setor fiscal, muito provavelmente você não sabe o porquê você faz cada uma das coisas que você faz. Esse é um dos itens, né? Que você pode... Por que eu tô errando? Onde é que eu tô errando? Talvez seja aí que você tá errando. E aí eu já falei de
exemplos com habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Então, em resumo, por que você está errando com base no que a gente já abordou até aqui? Muito provavelmente porque você está fazendo tarefas repetitivas e não está desenvolvendo pensamento crítico sobre aquilo que você realiza para conseguir oferecer possibilidades de melhoria das demandas, possibilidade de resolução dos problemas, porque imagina, se você sabe, por exemplo, continuando no nosso exemplo lá da assistência técnica, que toda entrada para conserto, em regra, eu gosto de falar sempre em regra, tá, gente? Porque o setor fiscal tem tanta variável que, enfim, eu posso, depois vocês podem aqui colocar embaixo. Não, Jéssica, aqui no estado é diferente. Mas, em regra, a operação de entrada para conserto dentro do estado, ela não é tributada. Então, vamos supor que venha uma nota com tributação. Tá certo? Tá errado? O que eu vou fazer? Como é que você resolve esse problema se você não entende e você só digita? Então, assim, por isso que você precisa desenvolver esse pensamento crítico. Mas para isso você precisa desenvolver as RADs e as RICs. É sempre sobre elas, entendem? Agora sim, avançando um pouquinho mais. Vamos falar de combinados? Eu gosto muito de falar de combinados. Você foi contratado, ainda no nosso exemplo, para estagiário, para aprendiz, tá bom? Você está ali naquele primeiro degrau e você simplesmente entrega exatamente o combinado. Se você entrega o combinado, quem você vai ser? O que foi? Combinado com você. Se você entrega o combinado, qual vai ser o seu salário? O combinado, entendem? Então, assim, não faz sentido você esperar algo a mais do que o combinado se você entrega o combinado. Isso é uma coisa muito palpável para mim, muito tangível, muito lógica para mim. Então, às vezes você fica assim, eu já tô nessa carteira aqui no setor fiscal, tô na carteira de escrituração de documento, já tô nessa carteira há 10 anos. Caramba, eu não vou crescer. Não estão reconhecendo que eu tô fazendo um bom trabalho, mas você acha mesmo que você foi contratado para fazer um trabalho ruim? Não, você foi contratado para fazer um bom trabalho. E se você está fazendo um bom trabalho, parabéns, você está fazendo o seu trabalho. Agora, o que você está entregando além do que foi combinado para que justifique, então, você avançar na sua carreira, ir para um próximo nível? Subir de cargo, de função, ou até de aprendizado mesmo. Poxa, cansei de lançar documento, quero aprender uma coisa nova. O que você está entregando de diferente do combinado, que vai dar subsídio para sua liderança, para que ela vá te alocando em demandas com grau de dificuldade um pouco maior, né? Então, assim, e qual o segredo para você entregar mais que o combinado? Acho que se você chegou até aqui nesse vídeo, você já sabe. Desenvolvimento de RATs, desenvolvimento de RICs. Só que muitas vezes, quando a pessoa está dentro do setor fiscal, ela não sabe nem por onde começar, né? E isso é uma coisa muito... Eu já recebi várias vezes interação em caixinha, em mensagem. Jéssica, a legislação tributária é muito vasta, por onde eu começo? E realmente, né? A gente tem ali uma infinidade de informações. É difícil sem começar sem um mapa. Eu gosto muito de falar sobre mapa, né? Porque muitas vezes você sabe que você precisa começar, mas você não sabe por onde começar. Você sabe que você precisa desenvolver, por exemplo, habilidades de entregar uma situação de determinada forma para sua liderança, mas você não sabe como. Então, por exemplo, seu líder fala assim, você precisa ser mais resolutivo, você precisa ter mais orientação para o resultado. Ok, como? Como eu faço isso? Então, assim, escolher um método e um mapa é uma coisa que vai fazer com que você consiga mais rápido. Eu sempre uso esse exemplo do caminho e isso acho que deixa mais visual, sabe? Deixa vocês entenderem um pouco mais. Eu quero chegar no destino, eu tô no destino A, quero chegar no destino B. Existem vários caminhos para chegar no destino B. E eventualmente eu vou pegar um caminho errado e vou voltar. Isso vai fazer com que o meu trajeto fique maior. Porque se eu tô nesse ponto para ir para esse, e eu subo e depois percebo, não é por aqui, volto, desço, percebo por aqui, percebo que não é por aqui, volto, até eu encontrar esse caminho, que muitas vezes não é assim, né? Ele é assim até chegar aqui, isso vai me custar muito mais tempo. Então, assim, ter um mapa vai fazer toda a diferença. O que é um mapa? É um método, né? Como é que eu vou estudar? Faz sentido eu começar por onde? Eu começo por escrituração? Eu começo por declaração? Faz sentido eu começar por apuração? Faz sentido eu falar de apuração de CMS se eu não entendo nem mesmo o que é um fato gerador? Quais são os princípios do direito tributário? Então, assim, o mapa faz toda a diferença. Né? Mas isso você vai perceber muitas vezes na prática, isso vai te custar muito mais tempo, e talvez seja aí que você tá errando, porque muitas vezes, eu mesmo falo isso sempre, né, gente? Olha, se atualizem, preciso que vocês estejam sempre de olho no que acontece
acontece no mundo tributário? A pessoa lê a notícia e não entende absolutamente nada. Como é que você vai entender vamos falar de uma das revistas que tem mais informação da área tributária atualmente, que é a Valor Econômico. Como é que você vai entender uma coisa que está lá na Valor Econômico se você não sabe os princípios do direito tributário? Você não sabe o que é anterioridade, por exemplo. Entende que não faz sentido? Você vai nadar e vai morrer na praia. Então, você pode estar errando aí. Você pode estar errando na falta de método. Então, assim, só até aqui a gente já falou de 3 possibilidades de erro. A gente já falou dos combinados, certo? Você está entregando o que está combinado, por isso você não cresce. Não faz sentido. Você está entregando o que está combinado, você vai receber o que foi combinado. Você pode não ter um método claro, com mapas e caminhos que te levem ao resultado que você quer chegar. Esse também pode ser um dos seus erros. E o primeiro que a gente abordou foi justamente você estar fazendo atividades de forma mecânica, sem se aprofundar no motivo pelo qual você realiza cada uma delas e o porquê cada item que você faz no seu trabalho é de uma forma. Essa semana mesmo, por exemplo, eu tô com um estagiário novo lá na empresa e ele tá fazendo um trabalho bem mecânico porque o sistema tá com uma falha e eu preciso que ele preencha uma informação em alguns contratos. E ele tá preenchendo essa informação. E aí ele tava preenchendo essa informação e eu perguntei pra ele assim, outra pessoa passou a atividade pra ele, eu pedi pra outra pessoa passar e ela entrou em contato com ele e falou, é fácil. Você pega essa planilha e você copia esse dado e cola aqui. Fácil, né? Simples. Ele é estagiário. Então, bem como eu falei pra vocês, né? Estagiário faz o quê? Trabalho de baixa complexidade. É o natural. Só que o trabalho que ele estava fazendo tinha um objetivo. E o objetivo era fazer uns cálculos proporcionais. Então, ele estava preenchendo um campo de data que geraria valores proporcionais com base nessa data que ele estava preenchendo. E aí, ele estava fazendo de um jeito super difícil, né? No fim, ele não estava copiando e colando, ele estava digitando. Eu perguntei, por que você está digitando? Aí ele falou assim, porque a formatação é diferente. Imagina aí um campo de data que no sistema você não coloca 2024, você só coloca só 24. Só que na planilha tava 2024. Então quando ele colava, ficava o 2000, né? Ficava o 20 e cortava o 24. Eu falei, tá, formata o Excel, igual a planilha, igual ao sistema, e aí você vai conseguir copiar e colar. Realmente nem pensei nisso e tudo mais. Muitas vezes isso é um exercício, tá? Isso é um exercício. Se você não se exercita a sempre pensar, poxa, como eu poderia fazer isso aqui de um jeito melhor? Você simplesmente se acostuma com o que tá ruim mesmo e vai. Mas assim, ok, ele era um estagiário e eu tava fazendo um papel de orientar ele ali. Nem sempre você vai encontrar uma liderança que vá fomentar esse tipo de coisa em você. Então esse é um outro desafio também, tá? Mas, ok. Ele falou assim, eu perguntei pra ele, na verdade, né? Eu falei assim, você sabe por que você tá fazendo isso? Aí ele falou assim, não. Aí eu falei, sempre que alguém te passar alguma coisa, pergunta por quê. Porque imagina, se essa data era para fazer um cálculo proporcional, imagina que ele percebesse, por exemplo, a gente estava falando de um mês específico, tá? Imagina que essa planilha tinha sido preenchida de alguma coisa errada e tinha uma data futura, 2025, por exemplo. Se ele soubesse para que ele estava preenchendo aquilo, aí sim ele ia conseguir utilizar a análise crítica, o pensamento crítico para falar assim, se eu estou fazendo um cálculo, se eu estou preenchendo um campo, melhor dizendo, para fazer um rateio com base na data, não faz sentido ter uma data futura. Então, você consegue entender que ele só consegue pensar nessa possibilidade se ele souber exatamente o motivo pelo qual ele está colocando aquelas datas? Porque assim, se for 2025, 2026 e ele não souber para quê, é indiferente. Você entende? Então, assim, só sabendo o porquê, ele vai conseguir questionar uma eventual informação incorreta. Então, sempre entender os porquês vai fazer a diferença e pode ser aí que você está errando. E olha assim, eu tô trazendo um exemplo aqui de aprendiz estagiário. Tô falando de aprendiz estagiário, porque esses são os únicos cargos que bem pouquinho, vou dizer bem pouquinho, a gente tolera não entender. Cada liderança é de um jeito, mas assim, pra mim, no setor fiscal, são os únicos cargos que eu entendo que são pessoas que estão aprendendo, né? Então, você tem que se posicionar realmente no sentido orientativo. Assim, se você já é um auxiliar, de auxiliar em diante, né? Nossa, Jéssica, você é muito criteriosa, auxiliar tá começando. Mas, cara, você quer crescer? Se você quer crescer, não importa o cargo que você tá, até o estagiário, até o aprendiz, precisa se posicionar com análise crítica. Precisa entender os porquês. Então, agora é a hora de você pegar papel e caneta, porque eu vou dizer pra você 3 coisas, né? Eu trouxe exemplos, eu falei possibilidades, já abordou aqui com exemplos práticos,
mas eu queria que você anotasse, se perguntasse algumas coisas, porque muitas vezes a gente não cresce, a gente não desenvolve e a culpa é de todo mundo menos nós. A culpa é do meu líder que não incentiva, e aqui eu não tô falando que não existe liderança que não incentiva, porque eu sei que existe, tá? Mas assim, a culpa é do líder. A culpa é do sistema que é muito ruim e eu tenho que fazer trabalho repetitivo. E eu não estou dizendo que não existe sistema ruim, existe. Até os bons dão um trabalhão pra gente. Porque como a área fiscal ela é muito cheia de detalhes técnicos, muitas vezes os sistemas não estão preparados para isso, né? E tem ainda uns entes tributantes que inventam umas coisas que só Jesus na causa, né? Porque para você operacionalizar é difícil pra caramba. Muitas vezes eu nem culpo os desenvolvedores, né? Porque como é que esse cara ia pensar nisso? Mas enfim. Ah, é o sistema que não me ajuda. Ah, é meu líder que não me motiva. Ah, sei lá, é a culpa de todo mundo, menos sua. E assim, eu acredito muito que nem sempre a gente vai conseguir mudar algumas coisas. Tem coisas que a gente não muda. Tem coisa que a gente muda. Então vamos focar no que a gente muda? Porque assim, você tá na área fiscal, você quer crescer, você quer desenvolver, o que é que você precisa fazer? Olha que nem é o tema do vídeo, hein? A gente falou onde você pode estar errado. Eu não disse como você acertar. Mas acaba que uma é consequência do outro, então vou deixar esse ouro pra você aqui no final. Vamos lá. Papel e caneta. Anote, porque eu quero que você reflita sobre isso. Qual foi a última vez que você buscou se desenvolver tecnicamente? Tecnicamente, vamos abordar qual dos dois ciclos, HATS, né? Qual das duas partes do ciclo, porque eu costumo falar muito de 360, né? Vocês vão me ouvir falar muito de 360. Eu acredito muito na completude das habilidades técnicas com as habilidades interpessoais e comportamentais, que são as RICs, né? Então, qual foi a última vez que você desenvolveu sua habilidade técnica? Fez uma leitura de uma legislação que mudou, e olha que muda todo santo dia. E olha que também não faltam conteúdos gratuitos, pagos, enfim, na internet, sobre as mudanças e atualizações diárias do setor fiscal, tá? Então, qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você sentou e se aprofundou num tema? Leu, mapeou possibilidades? Qual foi a última vez que você adquiriu um treinamento que pudesse aprofundar as RATs para você? Qual foi a vez, não vou nem dizer a última, mas qual você já pensou em fazer algum treinamento que traga a base para você desenvolver todo o restante de interpretação de legislação tributária? Você sabe quais são os princípios do direito tributário? Enfim, qual foi a última vez que você... Porque assim, as pessoas às vezes saem da faculdade e acham que, nossa, agora já tô fera, né? Vou agora dominar o departamento fiscal. Cara, você tá habilitado. Apenas habilitado. Então você tá habilitado. Sabe quando você vai dirigir, você tira a carteira? Essa cadeira tá ótima, né? Você vai dirigir, você tira a carteira, o que você tá? Habilitado. Isso significa que você sabe dirigir? Não, você tá habilitado. Eu lembro, quando eu peguei a moto, eu tive uma moto, foi meu primeiro veículo, né? E aí eu tava super feliz, fui lá na concessionária e tirei minha moto. E foi uma cena assim sensacional. Eu acabei de sair da concessionária e aí eu falei, pô, era uma reta, né? Então uma pessoa empolgadíssima, tudo bem, que para acelerar numa bis a gente não tá falando de uma acelerada que dá 150 km por hora. Eu tô falando de uma acelerada que foi a 40 rapidamente. Então, assim, era devagar, mas era rápido. Eu tinha acabado de pegar a moto. Eu tirei a carteira e nunca tinha tido um carro, uma moto, nunca tinha tido nada. Peguei essa bendita moto e o que que eu fiz? Dei uma chamada, imagina uma chamada numa bis, gente. A bicha deu uma arrancada. Oh! Só que o que aconteceu? Na hora que eu dei o estirão, um urubu, gente, urubu. Aonde é que um urubu vai descer e pousar na sua frente? Só comigo mesmo pra acontecer essas coisas. Mas o urubu foi na minha frente. E ele desceu Gente, foi uma coisa assim de segundos. Quase, mas foi por muito pouco que eu não derrubei a moto saindo da concessionária. Foi o meu reflexo, foi Deus, né, que falou assim, não vou deixar isso acontecer com ela. Mas ali eu estava habilitada, mas eu não estava apta para fazer uma manobra daquela. Quem fez foi Deus, não fui eu. Mas, bem nesse sentido, quando você sai da faculdade, você está habilitado, né? Talvez Deus te ajude a fazer umas manobras aí e faça você não cometer alguns erros, né? Não, vou ajudar esse menino. Ela pensou assim, né? Não, primeira vez, peraí, vamos dar um saldo, né? Agora presta atenção, para de colocar 40 de uma vez nessa moto. Então é meio isso, ó. Vou te salvar aqui de uma coisa que você ia errar na sua atividade, mas vai buscar uma especialização técnica. Então, qual foi a última vez que você se especializou tecnicamente, né? Esse é um dos pontos. O outro, qual foi a última vez que você se especializou nas suas habilidades
comportamentais, interpessoais comportamentais. Porque isso nem na faculdade você tem. Isso você não é ensinado. A vida te ensina. Às vezes não ensina, às vezes você fica sem aprender pra vida inteira. E isso faz muita... Olha, acredita em mim, isso faz muita diferença. Eu tô lendo um livro agora, deixa eu me lembrar o nome dele. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Excelente esse livro. E ele fala muito sobre isso, né? Que ele faz alguns testes, ele é um psicólogo, e aí ele fala sobre testes que foram realizados em pessoas com QI elevadíssimos. E que ele queria comparar para entender se quem tem o QI muito alto tem sucesso na vida, meio que isso. E aí ele percebeu que isso não é uma afirmação 100% verdadeira, pode acontecer. E que muitas vezes as pessoas que têm um QI alto, ele usa uma nota, acho que é SAT, se eu não me engano, a nomenclatura que ele usa. Então, muitas vezes, quem tem essa nota muito alta, mas que não teve sucesso, está atrelada à deficiência da sua inteligência emocional. Então, imagina, você tem ali a habilidade técnica excelente, é melhor impossível, você é ultra mega power especialista na sua área, mas você não sabe intermediar um conflito, resolver um problema, você não sabe levar uma informação para sua liderança, você não sabe resolver uma eventual situação que decorra da sua atividade. Então não adianta você ter habilidade técnica. Entendem porque 360 é um ciclo que se fecha. E vocês vão me ouvir muito falar nessa nomenclatura de 360. Então, qual foi a última vez que você desenvolveu sua habilidade técnica? 2. Qual foi a última vez que você desenvolveu, ou se você já desenvolveu na vida, sua habilidade comportamental? E 3. O quão atualizado você está numa área que é altamente volátil e que exige atualização diária, se eu puder dizer assim, né? Diária, porque realmente a gente não está ileso a mudanças na legislação todos os dias, mesmo que mudanças pequenas, mesmo que a mudança não seja efetivamente na norma que se calcula o tributo, mas numa obrigação acessória que pode te gerar uma multa, um ônus tributário muito alto. Agora, por exemplo, a gente teve aí um convênio, não vou me lembrar o número agora, mas que mudou a questão do ICMS das transferências, que, nossa, esse assunto aí já tá rolando há muito tempo, teve a ação direta de constitucionalidade, teve um monte de coisa, mas toda hora sai um convênio, uma coisa, e agora tá falando que não é mais obrigatório o ICMS das transferências, começa a vigir a partir de novembro agora. Você já ouviu falar nisso? Estava preparado? Então, vocês entendem como é necessária essa atualização diária? Então, de quem é a culpa por você estar ainda no mesmo patamar que você entrou no setor fiscal? E aqui, eu não quero, nossa, te encher de culpa, né? Nossa, ai, Jéssica, agora você me deixou tão culpado, meu Deus, o que eu vou fazer da sua vida? Não! Agora é a hora de você entender que existe um gap e que você vai tratar. É só isso. É só porque muitas vezes a gente não consegue enxergar que a gente pode fazer a mudança que a gente espera. Só que a gente muitas vezes senta e fica esperando, né? E não quer fazer absolutamente nada. Então, assim, se essas datas que você colocou aí na resposta do seu caderno que eu pedi, escreve aí qual foi a última vez que você fez isso. Escreve aí de quando foi essa última vez aí. Foi ano passado? Se foi 3 meses atrás, você já tá desatualizado. Você já tá atrasado. Então, assim, é uma busca constante por melhoria nas habilidades técnicas, melhoria nas habilidades comportamentais e estar atualizado sempre. Esse é o segredo para você crescer no setor fiscal. E, claro, com um método pré-definido. Eu costumo dizer também sempre que, de repente, quem já trilhou esse mesmo caminho que você pode te ajudar. Então, isso pode fazer total diferença no seu desempenho. Então, para de reclamar, para de procurar culpado e simplesmente faz o que tem que ser feito. E você pode começar seguindo aqui esse canal, porque eu sempre trago atualizações para vocês das RATs, das RICs. Eu falo bastante aqui justamente sobre essas possibilidades. Por que você está errando, como é que você acerta e várias situações que envolvem o setor fiscal, dada essa prática aí desses 17 anos e que podem ajudar você a impulsionar também a sua carreira.